Olá, queridos irmãos, ao longo desse trimestre nós vamos estudar 13 lições da nova revista de Escola Dominical, os 10 Mandamentos, a Ética do Sinai, que Deus me deu a graça de escrever. Hoje nós vamos começar com a lição de número 1, que tem como texto áureo 1 Timóteo 1,5, que diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida. Com essas palavras, o apóstolo Paulo consegue condensar, resumir toda a ideia da lei divina. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, um destinado especificamente ao povo hebreu e o Novo Testamento à igreja. E na igreja não há nenhuma ênfase aos 10 mandamentos, tanto que elas não estão escritas ou transcritas no Novo Testamento, embora elas apareçam no Novo Testamento, principalmente no Sermão da Montanha, proferido por Jesus. O que queremos dizer com a ética do Sinai, particularmente a ética dos 10 mandamentos? O que é ética? A ética é uma disciplina da filosofia que tem como objetivo orientar ao homem quanto ao que deve fazer. A ética e a moral, elas andam juntas, sendo uma normativa e a outra descritiva. A moral diz o que você faz, a ética diz o que você deve fazer. Então, enquanto a moral é descritiva, a ética é normativa e ela tem um princípio na filosofia chamado de deontologia, o que fazer, como acertar. Agora, quando a gente olha para os 10 mandamentos, observa uma coisa curiosa. Tem mais não do que sim. Aliás, só tem não. Não pode, não faça, não. E isso também é curioso porque na compreensão dos hebreus a respeito disso, nós temos termos apropriados para descrever o não e o sim. Ao todo, temos 613 mandamentos. Os 613 mandamentos, ou as 613 leis, são divididas em duas categorias, as positivas e as negativas. 248 leis positivas, elas são chamadas de mitzvot AC, e as leis negativas são 365, conforme os dias do ano. Aliás, os judeus dizem assim, 248 é o número de órgãos principais do corpo humano, e 360, isso na didática deles, 365 o número dos dias do ano. Essas são as leis do não pode, não. São aqui as leis chamadas de mitzvot lo ta'aseh. Não faça. As leis divinas, mais particularmente os 10 mandamentos, são chamados pelo povo hebreu de as 10 palavras. Essas 10 palavras também são chamadas de sabedoria para os hebreus, em Deuteronômio 4, versículo 6. A primeira pergunta que devemos fazer é a seguinte: para quem foram destinadas as leis? Para toda a humanidade? Para Israel e para a igreja? Ou especificamente para Israel? Claro, não há sombra de dúvida que as leis foram dadas por Deus a Moisés para o povo hebreu. E eles a receberam numa cena assim de muito medo, de muito barulho, de muita tensão. Lá em Êxodo 19, nós lemos que Deus queria se revelar ao seu povo de uma maneira especial. E ele diz para Moisés: olha, Moisés, reúna o povo, daqui a 3 dias eu quero ver todo mundo de frente ou de fronte, ao Monte Sinai, porque eu vou descer no Sinai e eu vou dar a esse povo uma oportunidade de ter um vislumbre da minha glória. Bem, eles já tinham conhecido a manifestação da glória de Deus através dos sinais, das pragas no Egito, da abertura do mar, da nuvem, da coluna de fogo. Isso era algo novo agora para eles, mas já fazia parte do cotidiano. Mas só que Deus queria ir um pouco além. Pediu que o povo se preparasse, se banhasse, pusesse roupa limpa, que houvesse abstinência sexual, todos os cuidados de uma mente pura, de um coração limpo. E toda a multidão, toda a nação de Israel agora
está ali em frente o Monte Sinai, é noite, houve trevas absolutas. E de repente começaram a ouvir barulho, pedra voando, e Deus disse, olha, nem os animais podem chegar perto. E começaram a ver fogo e trovão, e o povo ficou apavorado, o próprio Moisés ficou assustado, e todos correram de lá e disseram que Moisés fale conosco, Deus não, porque é muito forte. Afinal, Deus não pode mesmo amenizar o fulgor da sua glória. Se você ler Hebreus 12, versículos 18 a 23, vai entender um pouco mais sobre isso. O escritor de Hebreus, ele fala desse dia. Mas por que esse ambiente? Porque Deus queria mostrar ao seu povo quão santo ele era e quão santa, portanto, seriam as leis que ele estaria dando para o seu povo. Agora, a pergunta é, se as leis são dadas ao povo de Israel, por que nós, como igreja, temos que nos interessar por elas? Bem, particularmente o decálogo divino é algo com que nós deveríamos nos preocupar um pouco mais, porque as leis, na verdade, expressam a vontade de Deus quanto ao que se deve e quanto ao que não se deve fazer. São princípios inexoráveis, inegociáveis de Deus, que ficam valendo para a consciência humana. Primeira pergunta, se lá em Romanos nós lemos que Deus já havia dado as leis para o homem no seu coração, Romanos 2, 14 e 15, por que razão Deus agora queria que elas fossem escritas? Porque o homem não é capaz de levar a sério. As leis estão presentes. Até uma criança sabe quando erra, ela faz uma coisa errada, diz, não fui eu. Ela já está se entregando. Que é uma noção de certo e de errado inerente no ser humano. Agora, a lei vem para dar nome aos bois, ela vem para classificar os pecados, como eu digo. A biologia, ela já existia antes dos biólogos. Os biólogos nada mais fazem do que descobrir, então, sistematizam, né, a vida vegetal, a vida animal, né? A mesma coisa acontece com a física. A física já existia antes dos físicos. O que os físicos fazem é nomear, estabelecer uma sistemática e criar estudos metodológicos para entender a física. A química existe antes da tabela periódica. E assim, pecado já existia. Agora Deus quer dar nome, quer classificar. Então vem aquilo que se chama de transgressão quando uma lei é quebrada. A transgressão não é simplesmente um pecado. É tudo aquilo que quebra, que transgride uma lei. Se está escrito, o que é trair a mulher, ir contra a mulher? É um pecado. Antes não estava prescrito como pecado, embora fosse. Já era pecado isso. Mas agora que está na lei, quando o homem faz conscientemente aquilo, ele está quebrando, ele está transgredindo uma regra. Então, havendo lei, haverá transgressão. Não pode haver transgressão sem uma lei. Ninguém pode quebrar algo que não existe. Então, a lei, agora, a quebra de uma lei é transgressão. Bem, se a lei foi dada especificamente a Israel, por que a igreja tem alguma coisa a ver com isso? Sim, na verdade, o que aconteceu? A lei está dividida em 3 categorias, leis cerimoniais, leis civis, leis morais. As cerimoniais dizem respeito aos sacrifícios de sangue realizados no tabernáculo, depois no templo, e tudo aquilo é uma sombra, prefigura o sacrifício de Jesus, que é definitivo, nunca mais foi necessário matar-se um animal, tanto que na hora da morte de Jesus, o véu do templo é rasgado. Bom, está resolvido. E as leis civis dizem respeito à relação do homem com a nação. E as leis morais dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo, em termos de obediência, de respeito, de não ultrapassar limites. Ora, isso tudo é óbvio, então nenhuma lei deixa de existir. Todas elas continuam em evidência. A própria lei cerimonial é realizada em Cristo. Deus continua olhando para o sangue como oblação, como preço, como oferta pelo pecado do homem. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Continua valendo, sem que nós tenhamos a necessidade de fazer o que os hebreus faziam no passado, porque Jesus já fez. Mas matar continua sendo pecado, e é transgressão, roubar, falar mal do próximo, e assim por diante. Deus estabeleceu tudo isso como regra que vale para o ser humano. E essas regras, elas se tornam em vida quando elas são praticadas. Então, a finalidade da lei é adjetivar os pecados, é dar nome aos pecados,
é sistematizar os pecados. A própria lei da nossa nação, as leis nossas, elas existem para dar nome aos crimes que se cometem. Para esse crime, tanto tempo de reclusão, para aquele crime, tanto tempo, para aquele crime, uma multa, assim vai. Alguns têm uma penalidade maior, outros menor, mas todos eles estão ali especificados. Bom, na verdade, no que implica a lei, para os hebreus, lá em Romanos 4:4, nós lemos que os hebreus eram justificados pelas obras da lei. A igreja é pela fé, confiando nos benefícios da graça. Portanto, nesse sentido, nós não temos na lei a mesma obrigatoriedade que tinham os hebreus, mas nós vemos no decálogo, nas 10 palavras, os 10 mandamentos, nós temos neles uma função ética. Nos Estados Unidos, até algum tempo atrás, em toda a sala de aula estava na parede os 10 mandamentos. Com o passar do tempo, a secularização vai tirando isso, né? É uma pena, porque devia estar também lá na Assembleia Legislativa, no Judiciário, devia estar nos pontos de ônibus, em todo lugar. A ética tanto é objetiva quanto é subjetiva. Quando ela é subjetiva? Quando as pessoas criam suas próprias regras de vida. Eu acho, isso não tem valor diante de Deus, que nisso a pessoa pode acertar ou errar, e ela sempre faz as suas regras. Agora, quando as regras são objetivas, estão estipuladas, então a pessoa sabe que tem que fazer aquilo, porque se não fizer, será evidentemente responsabilizada. A vida de hoje, a pós-modernidade, ela está invalidando a ética formal, ela está procurando, está relativizando. O que antes era tão errado para a sociedade já é visto de outro modo hoje, depende. O importante é ser feliz, é o que as pessoas dizem. Será que é isso mesmo? Bem, foi por essa razão que Deus deixou prescrito aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer, para que quando a pessoa transgredir, ela seja julgada mediante a quebra daquilo que estava já prescrito como algo que não se devia, evidentemente, e jamais deixar de cumprir. Estamos na Era da Graça, e nós vamos entender melhor lá no Sermão da Montanha a explicação dada por Jesus sobre a importância das leis e cada uma delas. E a partir da próxima aula, vamos começar a ver as leis uma a uma. Até lá.